E aí galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai falar de PG, progressão geométrica, né? Mas antes disso, se inscreve aí no canal, dá um like lá no Facebook, procura a gente. As aulas estão ficando bem legais e as aulas são todas para vocês. Vamos lá! Bom galera, então a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de PG, tudo bem? De onde isso surgiu, a gente vai falar de alguns macetes e aí no meio do caminho a gente vai fazendo alguns exercícios aqui só para fixar o que a gente está falando, tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos começar com as definições, né? Vamos começar com a definição de PG. PG, pessoal, do mesmo jeito que PA, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma sequência, tranquilo? Então, é uma sequência que nem PA. A única diferença é que PA era uma sequência em que eu somava um termo aqui e eu somava uma razão, somava uma razão, somava uma razão. Na PG vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, ao invés de somar, a gente vai multiplicar uma razão aqui. Tudo bem? Então, imagina esse exemplo aqui, é um exemplo com células, pessoal. Tudo bem? Células do corpo humano. Uma célula se divide em duas, e essas duas células vão se dividir em quatro. Essas 4 células vão se dividir em 8 células, tudo bem? O que está acontecendo daqui para cá, pessoal? Daqui para cá eu tenho mais... Daqui para cá eu tenho mais células, vocês concordam comigo? Vou ter que mudar de cor. Então, daqui para cá, o que aconteceu? Eu tenho mais células. O que aconteceu? Eu tinha 4 e viraram 8. Como que virou 8? Aconteceu o quê? Eu multipliquei por 2. Tudo bem? Eu tinha o quê? Eu tinha 2 virou 4. O que aconteceu? Multipliquei por 2. Eu tinha uma, viraram 2. O que aconteceu? Multipliquei por 2 também, pessoal. Então vocês estão vendo aqui que do mesmo jeito que na PA é uma constante aqui o que a gente usa de razão, tudo bem? E aí essa razão a gente vai chamar de quê, pessoal? Que? Exatamente, eu não estou perguntando para vocês, eu estou falando que vai chamar de quê, tudo bem? E aí o que vai ser a razão. Beleza? Então o que é a razão aqui. Beleza? Fica para vocês. E aí, pessoal, dá pra gente definir o termo geral desse cara aqui só tirando conclusões a partir disso, tudo bem? Então imagina o seguinte, imagina que eu vou chamar esse cara aqui de A1, beleza? Esse cara aqui de A2, ou seja, meu primeiro termo da minha sequência, meu segundo termo da sequência, o terceiro termo da sequência, então o A3, tudo bem? E o quarto termo da minha sequência, o A4. Tranquilo? O que está acontecendo, pessoal? O A2, ele é o A1 multiplicado por uma razão. O A3, ele é o A1 multiplicado por duas razões. Percebam que o A3 multiplica duas razões. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, pessoal, assim a gente pode descrever o termo geral como sendo o quê? Bom, o termo seguinte vai ser sempre o primeiro termo multiplicado por uma quantidade 1 a menos de razão. Vou falar de novo, vou falar melhor. Olha só, um termo qualquer dessa sequência aqui, qualquer termo dessa sequência pode ser representado por o primeiro termo multiplicado por uma quantidade de razões que vai ser exatamente um número a menos que esse número daqui. Como assim, Taif? Olha só, o primeiro termo, ou seja, o A1, né, multiplicado por quem? Por Q elevado a alguma coisa. Elevado a quanto, Taif? Olha só, para o A3 eu multipliquei duas razões, para o 3 eu multipliquei duas, para o 4 eu multipliquei 3, e assim por diante. Então, para o N eu vou multiplicar N menos 1, beleza? Então, para o N eu multipliquei N menos 1, e assim a gente tem a fórmula geral aqui, o termo geral da PG, beleza? Bem tranquilo aqui pra gente. Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer um exercício que eu acho que já dá para fazer um exercício aqui e começar a brincar. E aí, pessoal, esse primeiro exemplo é bem simples, né? Só para a gente fixar o que a gente acabou de falar. E ele fala o seguinte, em uma progressão geométrica, e aí ele dá a progressão geométrica, né? A3, desculpa, 3, aí A2, A3, etc. O sétimo termo é 81, tudo bem? E aí ele pergunta qual é o valor do 15º termo. Essa questão é muito comum nos livros aí, pessoal, dos colégios e tal, e ela é bem tranquila. Olha só, ele te deu a PG aqui, beleza? 3, A2, A3, etc. Te falou que o A7 é 81 e pediu o 15º termo, pessoal. O 15º termo a gente representa por A15, certo? E aí, como é que a gente vai fazer aqui? Bom, é bem simples, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa saber, a gente não sabe quem que é a razão. Concorda comigo? Eu sei que eu preciso multiplicar esse cara por uma razão para chegar nesse e por uma razão para chegar nesse, mas eu não sei quem que é. Mas o que eu tenho de dado, pessoal? E aí é o detalhe da questão, sempre usar os dados
dados que ele deu, tudo bem? Bom, primeira coisa, eu tenho de dado o A7 e eu sei o A1. Opa, ele não me falou que eu sei, mas eu sei que eu sei, né? Ele me falou quem que é o A1. O A1 é 3, tudo bem? Então o que eu consigo descobrir aqui? Bom, pelo termo geral, eu sei que o A7 vai ser o A1, tudo bem? Vezes Q elevado a, como que era a fórmula? N menos 1, né? E o N era esse cara, então vai ficar 7 menos 1. Tranquilo? Então, o que eu consigo descobrir aqui, pessoal? Eu consigo descobrir o Q. Esse cara é a razão, não é? Então, como é que fica? Fica 81 é igual a 3 que multiplica Q elevado à sexta, né, pessoal? Passa esse cara dividindo, então Q elevado à sexta vai dar 27, tudo bem? Então, o Q vai valer quanto? O Q vai valer 27 aqui, pessoal. Raiz sexta de 27, é isso? Raiz sexta de 27. 27 é 3 ao cubo, né, pessoal? Então, o Q vai valer quanto? O Q vai valer raiz de 3, beleza? Ah, tá aí. Então o Q vale raiz de 3. Agora ficou fácil, né? Agora que a gente sabe que o Q vale raiz de 3, descobrir o A15 é muito fácil. É só fazer de novo o termo geral aqui. Quem que é o A15? O A15, pessoal, vai ser o A1 que multiplica Q elevado a quanto? 15 menos 1? Q elevado a 14, tudo bem? Acabei de fazer essa continha de novo. E aí como é que a gente faz? Bom, o A1 a gente já sabe que é 3, o A15 a gente quer descobrir. Então A15 é igual a 3 que multiplica esse cara aqui. Q elevado a 14, pessoal, olha só, vai ficar 3 elevado a sétima. Vocês concordam comigo? Raiz de 3 elevado a 14 vai ficar 3 a sétima. E aí o A15 vai ser quanto? A15 é igual a 3 elevado a oitava, né? Ficou bem feio esse 8 aqui, mas é 3 elevado a oitava. Tranquilo? E assim a gente faz essa questão bonitinha, beleza? 3 elevado a oitava. Vou tentar mais uma vez porque tá difícil o negócio. Opa, ficou melhor. Então a 15 é 3 elevado a oitava. Então vamos continuar aqui rapidinho para os macetes agora. Bom, pessoal, e aí olha só, os macetes são o seguinte, ó. Já coloquei mais ou menos os dois aqui, mas aí eu vou completar aqui com as informações, beleza? Então imagina o seguinte, o primeiro macete, a gente está falando, imagina uma PG, tudo bem? Uma sequência aqui, A1, A2 até A5, beleza? E a gente quer descobrir qual que é o valor de um termo qualquer dessa PG sem saber o A1. Imagina que no exercício lá ele não te deu o primeiro termo, mas ele te deu o A3, por exemplo. Nesse exercício que a gente acabou de fazer, ele tinha te dado o A1 e tinha te dado o A7. Mas imagina que ele não deu o A1, só deu o A7. E aí você queria o A15 a partir disso, certo? Você queria o 15º termo. Como que você teria que fazer, pessoal? Sem saber o primeiro termo, existe um macetezinho que a gente pode fazer o seguinte. Olha só, a gente sabe, primeira coisa, a gente sabe que o A2 é o A1 multiplicado por uma razão, beleza? A gente sabe também que o A3 é o A2 multiplicado por uma razão, certo? Ou seja, o termo seguinte é sempre o anterior multiplicado por uma razão, tudo bem? O seguinte é o anterior multiplicado por uma razão, isso aqui na PG, tranquilo? Só que olha só, se eu quiser achar o A5, por exemplo, e eu não tiver o A1, por exemplo, eu só tiver o A2, como que eu faço? Eu sei que o A5 é o A2 multiplicado por quantas razões? Por 3 razões, tudo bem? O A5 é o A2 multiplicado por 3 razões. Opa, Taif, então eu consigo escrever alguma coisa a partir disso? Consigo escrever, beleza? O que eu consigo escrever? Eu consigo escrever, pessoal, que um termo qualquer dessa sequência é um outro termo qualquer multiplicado por uma certa quantidade de razões. Mas quanto que é essa quantidade aqui? Imagina o seguinte, ó. Imagina assim, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar ali em cima, beleza? Tranquilo? Coloquei aqui para cima só para ficar mais fácil de escrever aqui. Bom, vamos lá. Eu sei que o A5 vai ser o A2 mais uma, duas, 3 razões. Então, A5 é A2 mais 3 razões. Pessoal, quanto que é 5 menos 2? 5 menos 2 é 3. E eu estou multiplicando por quantas razões mesmo? Por 3. Olha que coincidência. O A4 é o A2 que multiplica 2 razões. A primeira razão está aqui, a segunda razão está aqui. Opa, 4 menos 2 é 2 também. Ah, tá aí. Então quer dizer que sempre que eu quiser um termo Y, imagina que o 4 agora é o Y, sabendo, por exemplo, um outro termo X, imagina que o 2 é o X, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por uma quantidade y menos x de razões? Exatamente. Por exemplo, 4 menos 2. 4 menos 2 vai dar 2 razões. Confere? 2 razões.
Beleza, então tá aí, o termo geral, ou o primeiro macete, um termo genérico aqui, a gente sempre pode achar um elemento genérico dessa PG fazendo exatamente isso daqui. Então esse é o primeiro macete. Tudo bem? E aí o segundo macete fala o seguinte, pessoal. O segundo macete, ele fala assim, ó, para uma PG com um número ímpar de termos, olha só, sempre número ímpar, tudo bem? Então 3 termos, 5 termos, 7 termos e assim por diante, beleza? O que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa, a gente sabe, pessoal, que o termo seguinte, imagina que esse aqui é um A genérico, tudo bem? Eu não numerei como sendo um termo aqui, é um A qualquer. Beleza? Eu sei que o termo seguinte na PG vai ser sempre esse mesmo A multiplicado pelo quê? Multiplicado pela razão. Tudo bem? Vai ser o A multiplicado pela razão. Do mesmo jeito que aqui vai ser o A que multiplica Q, beleza? Errei aqui. A que multiplica Q. E aqui o outro vai ser o A que multiplica Q ao quadrado, não é? Então Q quadrado, porque eu multipliquei por uma razão, depois multipliquei por mais uma razão. Tá, Taif, mas e daí? O que você está fazendo? Olha só, o macetezinho, pessoal, é que para escrever uma PG com um número ímpar de termos, é muito conveniente que a gente escreva com essa cara, e aí o termo anterior a gente vai escrever como? Bom, se para o termo posterior a gente multiplicou por uma razão, para o termo anterior a gente divide por uma razão. A dividido por Q. Mesma coisa, esse cara aqui, A dividido por Q, tudo bem? E o A, dividido por Q quadrado. Taif, por que você está fazendo isso? Porque existem algumas questões de vestibular, por exemplo, que ele vai te pedir alguma informação e a única coisa que ele vai te dar na questão é o produto de todos os termos. Então ele vai falar assim, suponha uma PG com 5 termos, no qual o produto entre todos os termos vale tanto. E aí fica muito mais fácil se a gente escrever desse jeito, porque olha só, qual que é o produto de todos esses termos? Ou olha pra cá que é mais fácil. Qual que é o produto desses 3 termos? É isso vezes isso, concorda? E aí na hora que eu multiplicar os 3, o que vai acontecer? Vai cortar esse Q com esse Q e aí você vai ter um A ao cubo. Você vai depender de uma variável só e não mais de 2 variáveis, tudo bem? Esse é o segundo macete. Esse segundo macete ele vai ser muito mais útil depois que a gente falar no próximo vídeo de soma de PG, tudo bem? Soma de PG, produto de PG, e aí a gente vai usar uns exemplos em que a gente vai ter que usar esse segundo macete. Mas por enquanto, para essa aula pelo menos, esse primeiro macete vai ser mais importante, beleza? Então fica a dica aí para esses 2 macetes, vai ser extremamente importante para o vestibular, para a prova de vocês aí, como já diria a Júlia, para a provinha da professora Marlene, né? E aí, vamos fazer uns exercícios só para fixar isso aqui e a gente já acaba esse vídeo. Mas antes da gente pular para os exercícios, vamos falar de um terceiro macete aqui, porque eu tinha esquecido, confesso que eu tinha esquecido e eu decidi fazer uma lousa só para ele, porque ele é um pouquinho mais importante mesmo, beleza? Esse terceiro macete é o macete da média geométrica, tudo bem? Do mesmo jeito que na PA a gente tinha uma relação entre progressão aritmética com média aritmética, na PG a gente tem uma progressão geométrica, então vai ser uma média geométrica, tudo bem? Vai envolver uma média geométrica. E como é que envolve essa média geométrica, pessoal? Olha só, um termo central a outros 2 sempre será a média geométrica destes. Destes quem? Desses 2, beleza? Então, sempre será a média geométrica desses 2 caras, Taif. O que é média geométrica? Calma, eu vou lembrar vocês o que é média geométrica, tudo bem? Então imagina o seguinte, um termo central a outros 2. Pessoal, quem que é o termo central aqui? O termo mais central possível, nesse caso aqui, o termo central é o A3, né? A gente olha para o A3 e a gente vê que ele está bem no meio de todo mundo, tranquilo? Então o termo A3, ele é central a quem? Ele é central ao A1 e ao A5, certo? Ele está exatamente no meio do A1 pro A5. Ele tem o A1, aí tem um carinha aqui e o A3. Aí tem um carinha aqui e o A5. Concorda comigo? Então ele está bem no meio. Então o A3, olha só, o A3, ele vai ser a média geométrica. E aí, pessoal, a média geométrica é a raiz do produto dos caras, tudo bem? É a média geométrica dos 2 caras lá. Quem que são? A1 e A5, beleza? Então o A3 vai ser a média geométrica do A1 com o A5. Pessoal, isso vale só para esse cara? Não, isso vale para todos os caras que forem centrais a quaisquer 2, tudo bem? Por exemplo, o A2 ele está no meio do A1 e do A3, então o A2 é um termo central ao A1 e o A3, tudo bem? Então o A3 aqui, tranquilo? E a raiz que não pode esquecer, beleza? Então raiz aqui
nesses caras. Tranquilo? Quem mais, pessoal? Bom, a gente pode tirar qualquer um aqui, né? A gente pode falar que o A4, ele é central a quem? Ao A3 e ao A5. Ou a gente pode falar também que o A3, pessoal, olha, vou repetir o A3 aqui, vou falar aqui o A3 de novo, só para vocês perceberem que ele também pode ser central a quem? Ao 2 e ao 4. Então, A2 que multiplica A4, tudo bem? E assim por diante. Você pode pegar para quaisquer dois, desde que tenha um cara no meio. Então, se esses dois, esse cara é central, então esse cara vai ser do A2 e do A4. Esses dois, esse cara é central, esses dois, esse cara é central, então vai sempre valer isso daqui. Beleza? Agora sim, vamos para os exercícios. E aí, pessoal, esse segundo exemplo, ele fala o seguinte: encontre o valor de x na PG. Aí ele te deu a PG aí, beleza? E aí a PG é essa aqui, eu só reescrevi porque eu vou precisar usar algumas coisas que estão aí, tudo bem? Bom, primeira coisa, pessoal, para fazer essa questão, ele quer saber o valor de x. Ele te deu uma PG de 3 termos só, ele quer saber o valor de x. Como é que você faria? A única coisa que a gente consegue fazer aqui, bom, a gente sabe que esse cara é esse daqui vezes uma razão, né? A gente saberia fazer que é só multiplicar por uma razão, só multiplicar por uma razão. Só que se a gente pusesse aqui uma razão, a gente já está adicionando uma variável, tudo bem? Então não é interessante porque a gente já não sabe nem o valor de x. Se a gente adicionar mais uma variável, a gente vai deixar o problema mais complicado ainda. Então como que a gente faria? Nesse caso, pessoal, a gente usa o terceiro macete. Tudo bem? Que é o macete que eu falei por último aqui, que é exatamente o macete da média geométrica, pessoal. Por quê? Porque esse x aqui, ele é um termo central a esses dois. Você concorda comigo? Então, já que ele é um termo central, o que eu posso falar? Eu posso falar que o x, ele é uma raiz do produto desses dois caras, né? A média geométrica desses dois. Então, eu poderia falar que o x, eu vou só reescrever isso aqui, para deixar mais pertinho para a gente ter mais espaço. Eu posso falar que o x, ele é a raiz do produto, né? Então fica x menos 40, tudo bem? Que multiplica x mais 200. Exatamente, Taif. Exatamente isso. Tá bom, Taif, o que você vai fazer com isso? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é eu não vou passar essa raiz aqui. Como assim, Taif? A média geométrica tem que passar a raiz. Concordo, mas eu vou só colocar o quadrado aqui. Fica mais fácil de fazer essa conta, não é? E aí a gente vai fazer a distributiva bonitinho, a gente vai ter que x quadrado. É exatamente isso, né? X quadrado é x quadrado mais 160x menos 8.000, fazendo a distributiva, fazendo a conta bonitinho. Beleza? Só pra gente evitar trabalho aqui pra gente fazer isso mais rápido, tranquilo? Aí vai cortar esse cara com esse cara mesmo, o verde tá bem ruinzão hoje. E que mais, pessoal? Aí a gente cortando esse cara, a gente vai ter que 160x. Ah, Taif, agora ficou fácil, né? Porque o x vai valer quanto? Então o x vale... Opa, cortei o zero aqui, 800 por 16, deve dar alguma coisa tipo 20, né? Acho que dá 20. Opa, então achei o valor de x. Tranquilo, pessoal? Então o valor de x é 20. É desse jeito que você tem que fazer esse tipo de questão, olha só. Tentar não colocar a variável a mais aqui, né? Porque quando a gente está falando de PG, a maior vontade que a gente tem é colocar a razão da PG aqui na história, chamar alguma coisa de Q e sair fazendo conta. Mas nem sempre isso é interessante, tudo bem? Às vezes é mais interessante a gente pensar nos macetes aqui, porque fica mais fácil de resolver a questão, beleza? Então essa questão é uma questão que é relativamente difícil, mas se você lembra do macete, ela fica um pouco mais tranquila. Tranquilo? Então vamos ver mais uma. Mas antes de mudar de lousa, né, Taif? Pelo amor de Deus, vamos resolver isso aqui, porque 800 por 16 não dá 20, né, Taif? Pelo amor de Deus, dá 50 aqui, beleza? Então, esse 50, que eu não consigo escrever de jeito nenhum, o que a gente vai fazer? Só para conferir, a gente coloca ele ali e aí a gente vê qual foi o resultado. Bom, o que aconteceu? Essa PA ficou quanto? 50 menos 40, pessoal, isso aqui vai dar 10, essa PG, né? 10, 50 e, opa, 250. Exatamente. Então, qual que é a razão dessa PG? Bom, de 10 para 50 eu multipliquei por 5. De 50 para 250 eu multipliquei por 5 também. Então, bate, confere? Confere. Exatamente, a razão é 5. Beleza? Então, o Qzinho valia 5. Então, só para constar isso aqui, porque o Taif errou feio essa divisão. Beleza? Então, é isso. Vamos lá. E aí, pessoal, nessa última questão ele fala o seguinte, olha só. São dadas as sequências crescentes. E aí ele te dá a PA e a PG. Tudo bem?
E aí ele pergunta quais são os valores de x e y, pessoal. Olha só, reescrevi aqui, né, a PA e a PG que ele deu, 5x, y e 27, x, y e 147, beleza? O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Ele quer descobrir os valores de x e de y, tudo bem? O que eu posso utilizar aqui? Bom, eu vou utilizar aqui as regras que eu conheço para essas duas amigas, beleza? Quais são as regras que eu conheço? Bom, eu sei que uma PA, a razão é constante, é uma soma, tudo bem? Ou seja, y é 5x mais a razão, e o 27 é o y mais uma razão também. Mesma coisa para PG, tudo bem? Só que para PG agora é a multiplicação, né? Beleza. Mas, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer o termo geral e incluir aqui mais variáveis que a gente não conhece, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar as médias que a gente conhece para as duas também, tudo bem? E aí, utilizando as médias, a gente sabe o seguinte, pessoal, que a média aritmética dos termos aqui é o central de vezes 2, você concorda comigo? Ou seja, o termo central é a média aritmética dos termos que fazem com que ele seja central, não é? Então, o y, na verdade, ele é quem, pessoal? Ele é a média aritmética do 5x e do 27, né? Então, eu vou colocar aqui que y é igual a 5x mais 27 dividido por 2. Beleza? Ao mesmo tempo, olhando para essa outra aqui, a gente também sabe que o y é igual à média geométrica desses dois caras, de x e de 147, média geométrica, raiz aqui. Tudo bem, pessoal? E aí, utilizando esses dados, opa, o y é o mesmo nos dois, né? É o mesmo y, então eu posso fazer o quê? Eu posso igualar essas duas aqui, eu posso igualar isso daqui a isso daqui, tudo bem? E aí, como é que vai ficar, Taif? Vai ficar aqui 5x mais 27 sobre 2 é igual a isso aqui. Tranquilo? Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou levar o quadrado dos dois lados, vai ficar o seguinte, pessoal. Tudo bem? E aí, resolvendo esse negócio aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma equação de segundo grau com essa cara aqui, ó. Só para constar, pessoal, aqui era mais, eu não sei porque eu escrevi menos, tudo bem? Aqui era mais, aí na hora que eu passei para lá ficou menos aqui, tranquilo? E aí eu vou contar para vocês, vocês vão acreditar em mim, que o delta desse negócio horrível que a gente tem que resolver aqui, o delta disso aqui vai dar 28.244, beleza? E que a raiz desse cara é bonitinha e a raiz de delta vale quanto? A raiz de delta vale 168, tranquilo? Fazendo isso aqui, o que a gente vai descobrir? Pessoal, a gente vai descobrir que, primeira coisa, que o x ele pode ser dois valores, certo? Ele pode ser 318 mais ou menos 168 sobre 2. Sobre 2? Não, tá aí, sobre 50, né? Porque o a aqui vale 25, tudo bem? E aí a gente vai obter dois valores para o x. O primeiro valor eu vou usar o menos, né? Quando eu usar o menos, a gente vai descobrir que o x vale 3, tudo bem? E quando a gente usar o mais, a gente vai descobrir que o x vale 9, alguma coisa, pessoal. Só que 9, alguma coisa não vai ser útil pra gente nessa questão. A gente não vai querer esse cara, porque o x é exato aqui, bonitinho, então a gente vai tentar achar o y com ele. Se bater, se essa progressão geométrica e essa progressão aritmética ficarem bonitinhas com o x igual a 3, aí a gente já matou a questão, a gente não precisa testar o x igual a 9, tudo bem? Mas nesse caso a gente vai usar o x igual a 3 aqui. Então como é que vai ficar utilizando o x igual a 3? Vocês viram que eu me arrependi, né, de apagar o y aqui. Por quê? Porque agora que eu descobri que o x vale 3, vou colocar aqui que x igual a 3, agora é só substituir no y, né? Então o y vai ser quem? Vai ser 5 vezes 3 mais 27, tudo dividido por 2. Concorda comigo? Beleza. Aí agora é só fazer 15 mais 27 por 2, isso vai dar 42 dividido por 2, o y vai valer 21. Beleza? E aí a gente matou a questão, porque a gente já descobriu o x e descobriu agora o y, tranquilo? Então essa questão é uma questão complicada, porque ela envolve um Bhaskara com os números chatos, mas é uma questão que, se você lembrar do macete, vai ficar muito fácil de ser resolvida, beleza? Bom, pessoal, então essa questão era isso, PG era isso, agora só falta mais um videozinho pra gente falar de soma de PG, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, abraço!